Olá! Vamos então retornar à nossa aula, dar continuidade à nossa aula de filosofia. Nas outras aulas falamos um pouco da introdução à filosofia, do que era filosofia. E, como nós mesmos já comentamos, agora nós vamos começar a falar um pouco da filosofia da educação, que é o nosso tema central. Nossa disciplina é Filosofia da Educação 1, o nosso foco principal é filosofia da educação. A princípio nós falamos dessa introdução à filosofia para que vocês fizessem uma revisão, na verdade, do que vocês já sabiam, do que vocês já conheciam sobre filosofia. Então, por isso, fizemos toda aquela parte histórica da origem, de como surgiu, de como, quais foram os filósofos, que eles se preocupavam no decorrer do tempo. Então, nesse histórico, nós falamos sobre Sócrates, nós lembramos como aconteceu toda a vida de Sócrates, como Sócrates, o que ele viveu, como Sócrates morreu, o pensamento dele, a questão dele não abrir mão da ideia dele em momento nenhum. Falamos um pouco sobre Platão, que foi discípulo de Sócrates, que procurou demonstrar, que escreveu o que se existe sobre Sócrates, a gente conhece graças a Platão, que escreveu sobre ele. Falamos um pouco disso, falamos também de Aristóteles, da contribuição dele para a ciência, da contribuição dele para a educação, porque aí é que começa então a se dividir a filosofia, ela já começa a ser a base da divisão das outras ciências, e aí começa a surgir outras ciências. Eu vou citar para vocês hoje Dermeval Saviani, que ele, no livro dele, Senso Comum, do senso comum à consciência filosófica, ele, para falar de filosofia, ele destaca primeiro o problema. Por quê? Para ele, a filosofia, ela tem que partir do problema, ela parte do problema. Então, filosofia seria o quê? O afrontamento do homem, o desafio do homem em solucionar o problema, o desafio dele aos problemas que a realidade apresenta, que nós encontramos no dia a dia. Então, a filosofia, para Dermeval Saviani, seria isso, procurar soluções para os problemas que existem para o homem. Se o estudo central é o homem, se a gente procura a evolução do homem, se a gente procura conhecer o homem, então, o que ela procura? A partir de quê? Como nós falamos, ela procura sempre responder questões, ela procura responder os porquês, ela procura questionar, ela não aceita prontas respostas. Então, a filosofia, ela fundamentalmente, ela vai estudar, ela vai procurar conhecer a atitude do homem, e principalmente a atitude do homem perante a realidade, em relação à realidade. Quando ela fala isso, que vai pesquisar o homem, que vai tentar entender o homem perante a realidade, como que o homem responde a essa realidade? Através da reflexão. Nós falamos nas outras aulas já sobre reflexão. O que é a reflexão? A volta, o pensamento que o homem, o pensamento que faz sobre si mesmo, para conhecer-se. Então, o homem, ele procura isso. A filosofia seria o que, então? A reflexão sobre os problemas que a realidade apresenta. Se nós temos um problema, a realidade vai apresentar, que a realidade nos coloca, o homem, ele procura fazer uma reflexão em relação a esse problema. E aí Saviani disse que não é qualquer reflexão, porque reflexão qualquer um faz, mas o que faz com que essa reflexão seja uma reflexão filosófica tem alguns requisitos básicos, que Saviani colocou 3, que seria a radicalidade, o rigor e a globalidade. Então, a reflexão filosófica, ela não é uma simples reflexão, ela tem que ser radical, ela tem que ser rigorosa e ela tem que ser de conjunto. Não é simplesmente uma reflexão em relação às coisas. Quando ele fala que ela tem que ser radical,
que ele quer dizer com isso? Que o problema, né, em primeiro lugar, o problema, ele tem que ser colocado em termos radicais, né? O que seria isso? Ir na raiz do problema, ou seja, você não vai pesquisar, você não vai refletir sobre a superficialidade, não. Você tem que procurar a raiz, você tem que ir atrás da raiz da questão, você tem que procurar os fundamentos, né, da questão. Então, essa reflexão, para ela ser radical, ela tem que ser mais aprofundada a esses problemas que a realidade coloca ao homem, para que ela seja uma reflexão filosófica, né? Reflexão por reflexão não existe. Então, ele diz que tem que ter esses três: ser radical, apresentar rigor e ser globalizada. Radical, então, quer dizer, vai na raiz, vai procurar explicar a origem, né? É profunda. E quando fala que ela tem que ser rigorosa? Como que a gente diz que essa reflexão ela vai ser rigorosa? Então, ela tem que seguir critérios sistemáticos. Ela tem que ter métodos, procedimentos determinados para que ocorra essa reflexão, né? Ela vai questionar o que a sabedoria popular conhece. Olha o que nós falamos lá do senso comum, a consciência filosófica. Se a gente for pensar o que as pessoas conhecem no senso comum, esse conhecimento do senso comum, que é passado de geração em geração, que muitas pessoas acreditam como verdade, ele não é rigoroso. Por quê? Se, por exemplo, a minha mãe me fala que um determinado chá é bom para dor de cabeça e eu pergunto por quê, o que ela vai me responder? Porque eu tomei e me fez bem, foi bom para dor de cabeça, né? Não existiu método, não existiu rigor para isso. Ela simplesmente sabe porque a mãe dela ensinou para ela, que consequentemente a avó dela ensinou para a mãe dela, e assim eu vou ensinando para os meus filhos e assim sucessivamente. Então, esse conhecimento do senso comum, ele não possui, né, esse rigor necessário para ser uma reflexão filosófica. E quando ele fala que tem que ser de conjunto, quer dizer que ela tem que ser globalizada. Quando fala que é de conjunto, é onde a gente mais percebe a diferença entre a filosofia e a ciência. Porque o pensamento filosófico, ele não tem um objeto que ele vai pesquisar, né? Enquanto que nas ciências, a ciência vai primeiro de tudo, quando surge o problema, a partir desse problema se realiza uma pesquisa, e aí ela procura métodos para se chegar ao resultado dessa pesquisa e de um problema específico, de um objeto de estudo. Quando fala que ela é de conjunto, ela fala que ela tem que ser mais ampla, né? Ela não foca somente em um único objeto como as outras ciências, tá? Então a gente fala que ela tem que ser, então, rigorosa, tem que ser radical e tem que ser globalizada, né? Quando a gente fala que é de conjunto, é globalizada, não apenas um objeto, mas sim de uma forma mais geral, mais ampla, né? O campo de ação, então, da filosofia, a gente pode dizer que ele é o problema. Esse problema esteja onde ele estiver. Ela procura sempre, ela busca, né, resolver, solucionar esses problemas, ou ela mostra caminho para que as ciências resolvam esses problemas. E aí ela questiona o que a ciência coloca. Ela questiona os resultados que a ciência apresenta em relação ao problema, né? Ela não aceita aquilo que é dado como verdadeiro. Ela procura questionar o que foi dado como verdadeiro pela ciência. O que ela faz? Isola, então, o contexto, analisa separadamente, e aí que ela dirige, né, uma parcela da realidade, ela passa para um contexto, e esse contexto é o contexto em que a ciência vai examinar, esse contexto da função. Então, o pensamento filosófico, a atitude filosófica é quando existe a reflexão, mas que essa reflexão relacione radicalidade, rigor e conjunto, tá? Então, ela é provocada pelo problema e ela é a resposta
para o problema. Quando a gente fala, então, segundo Saviani, qual o conceito de filosofia para ele? Né? Nesse sentido, então, para ele, a filosofia ela é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto dos problemas que a realidade apresenta. Aí, então, que entra a questão da filosofia da educação. Se a filosofia, ela é isso, ela é essa reflexão, a filosofia da educação, ela também é essa reflexão radical, rigorosa, de conjunto, sobre problemas também, porém, é sobre os problemas que a realidade da educação apresenta. Então, a filosofia da educação, ela vai procurar também a solução para problemas, mas são problemas que a educação apresenta. É a mesma filosofia voltada para a educação. Aí você pergunta, o que leva o educador a filosofar? O que faz com que o educador filosofe? O que faz com que o educador ele busque a filosofia? Se nós falamos que a filosofia ela parte do problema, então são os problemas existentes para se realizar a tarefa educativa. Para que ocorra a tarefa educativa, a educação ela visa o quê? A educação ela visa o homem. Se ela visa o homem, então ela vai começar através de uma reflexão sobre a realidade humana, né? Aí ela procura descobrir os aspectos, os comportamentos, as exigências dessa reflexão da realidade humana. Então, isso é que vai levar o educador a filosofar, né? É tentar explicar, resolver esses problemas que a educação coloca na prática educativa. A filosofia da educação, então, qual a função, então, da filosofia da educação? Vai oferecer, então, métodos, né? Vai oferecer métodos de reflexão para os educadores. E esses métodos de reflexão oferecidos para os educadores vai fazer com que eles encarem esses problemas educacionais, esses problemas da prática pedagógica, né? E vai fazer com que eles procurem encaminhar soluções. Então, ele não vai aceitar a educação como ele é. Ele vai perceber o problema existente na educação e ele vai procurar responder, ele vai achar relação entre meios e fins da educação, né? Vai procurar a existência da relação entre a teoria aplicada em sala de aula e a prática. Ela vai procurar soluções para essas questões da educação. Do que acontece, do que está acontecendo, o que está dificultando, por exemplo, a aprendizagem do indivíduo. O que está causando com que aquele aluno não aprenda? O conteúdo que eu estou trabalhando, ele está voltado para a realidade do educando? Então, esses questionamentos é que fazem com que o professor, o educador, ele passe a ter uma atitude filosófica. A partir do momento em que ele começa a encontrar problemas na prática educativa, é que ele passa, então, a ter uma atitude filosófica. Porque aí ele vai procurar resolver. Agora, se por outro lado, aquele professor que aceita tudo pronto, tudo acabado, do jeito que é colocado pela escola, pela coordenação, pela sociedade, do jeito que lhe é imposto, então ele não está tendo uma atitude filosófica. Ele vai ter atitude filosófica a partir do momento em que ele questiona essas questões que são colocadas, ele questiona esses problemas educacionais. O Rei está nu. Esse texto, O Rei está nu, é uma historinha que vai... Claudino Piletti, ele adaptou de um outro autor e ele vai contar um pouco da história de um rei. Há muitos anos, vivia um rei que gostava muitíssimo de roupas novas e bonitas. Tinha um traje para cada hora do dia. A grande cidade onde ele residia era alegre e movimentada. Todos os dias, ali aportavam muitos viajantes.
Um belo dia, chegaram 2 trapaceiros que, fazendo-se passar por tecelões, anunciaram que sabiam tecer panos maravilhosos. Não só as cores e os padrões de seus tecidos eram algo fora do comum, como também as roupas com eles feitas tinham um extraordinário predicado, o de tornarem invisíveis para as pessoas que fossem simplesmente nécias. Que roupas formidáveis! Disse de si para si o rei. Fazendo-as vestir, eu poderia saber que homens do meu reino não servem para o cargo que ocupam. Poderei também distinguir os sábios dos nécios, pois quero que esses panos sejam imediatamente tecidos. E deu, desde logo, muito dinheiro aos 2 trapaceiros, para que começassem, sem perda de tempo, a trabalhar. Os 2 montaram 2 teares, fingiram trabalhar, mas não tinham fio nenhum no aparelho. Pediram as sedas mais finas e o ouro mais puro, que meteram no próprio saco, e, pela noite adentro, trabalharam nos teares vazios. Bem, gostaria eu de saber até que ponto adiantaram o tecido, pensou o rei. Teve, porém, uma sensação esquisita ao pensar que os nécios e os que não estavam à altura dos seus cargos não podiam ver o pano. Imaginava, naturalmente, que por si próprio nada deveria temer. Mas, por via das dúvidas, preferiu mandar primeiro outra pessoa para ver como iam as coisas. Todos os habitantes da cidade já sabiam da maravilhosa virtude que aquele tecido possuía e ansiavam por ver quanto o vizinho era tolo ou incompetente. Vou mandar meu velho e honrado ministro ver os tecelões, pensou o rei. É quem melhor poderá ver como está o tecido, pois é homem inteligente e ninguém serve melhor que ele para o seu cargo. O velho e honesto ministro entrou na sala onde os 2 trapaceiros trabalhavam nos teares vazios. Meu Deus do céu! Murmurou o velho ministro, arregalando os olhos. Eu nada vejo. Mas não o disse a ninguém. Os trapaceiros pediram mais dinheiro, mais seda e mais ouro, a fim de prosseguirem com o trabalho. Meteram tudo nos bolsos e para os teares vazios não foi um só fio. Nele, os espertalhões continuaram a fingir que teciam. O rei não tardou a enviar outro alto e honrado funcionário a ver como ia o serviço, se faltava muito para a conclusão do tecido. Aconteceu-lhe o mesmo que ao ministro. O homem olhou e tornou a olhar, mas como ali só havia teares vazios, ele nada mais pôde ver. Mas pôs-se a elogiar o tecido que não via, manifestando sua satisfação ante tão belas cores e tão gracioso padrão. O rei quis então ver com os próprios olhos a fazenda, enquanto ela ainda estava no tear. Com um grande grupo de homens escolhidos, do qual fazia parte os 2 velhos e honrados funcionários que antes lá haviam estado, foi ele à sala onde os 2 trapaceiros teciam, incansavelmente, sem um só fio de linha. Então, não é magnífico? Exclamaram ao mesmo tempo os 2 altos funcionários. Queria Vossa Majestade ver que padrões, que lindas cores. E apontavam o tear vazio, pois acreditavam que os outros deviam estar vendo o tecido. Não é possível, pensou o rei. Eu nada vejo. Isso é horrível. Serei tão estúpido ou simplesmente não servirei para ser rei? É, de fato, muito belo, disse ele, o rei. Tem minha inteira aprovação. E sacudiu satisfeito a cabeça, contemplando o tear vazio. Não queria dizer que nada via. Os numerosos componentes da comitiva, sem exceção, olhavam, mas por mais que o fizessem, nada logravam ver. Secundaram, porém, o rei em seus elogios. Como é bonito, diziam aconselhando o rei a mandar fazer um traje daquela magnífica fazenda e a usá-la, pela primeira vez, na grande procissão
que iria realizar-se dali a dias. Magnífico, esplêndido, formidável, eram as exclamações que se ouviam de boca em boca. O rei condecorou os 2 trapaceiros e deu-lhes o título de Cavaleiros do Tear. Os trapaceiros passaram em claro a noite que precedeu a manhã da procissão, com dezenas de luzes acesas. Todos podiam ver que trabalhavam febrilmente, empenhados em terminar as roupas do rei. Fizeram de conta que retiravam o pano do tear e o cortavam no espaço com grandes tesouras, costurando-a com agulhas que não existiam. As roupas estão prontas, anunciaram por fim. O rei compareceu ao local acompanhado por seus mais nobres cavalheiros. Os 2 trapaceiros ergueram o braço, fingindo segurar alguma coisa. Aqui estão as calças. Cá está o casaco. E aqui o manto, disseram. O tecido é tão leve como teia de aranha. Parece que não se tem nada no corpo. Nisso está a grande virtude dele. O rei tirou a roupa e os trapaceiros fingiram dar-lhe, peça por peça, o traje novo. Como ficam bem! São esplêndidos esses novos trajes! Que padrões, que cores! Era o que se ouvia ao redor. E assim, o rei desfilou na procissão, enquanto nas ruas e nas janelas todos comentavam: Meu Deus! Como são lindos os novos trajes do rei! Como lhe ficam bem! Todos dissimulavam, ocultavam que não estavam vendo coisa alguma, pois do contrário teriam passado por imprestáveis para o cargo que ocupavam, ou se revelariam nécios. Nenhuma roupa do rei havia despertado tanta admiração. O rei está nu, disse uma criança. Meu Deus, falou a voz da inocência, disse o pai da criança, e cochichou para outro o que a criança dissera. Ele está nu, correu de boca em boca. Uma criança está dizendo que ele está nu. Ele está nu, clamava por fim todo o povo. O rei sentiu um abalo, pois lhe parecia que falavam a verdade. Agora tenho que aguentar até o fim a procissão, murmurou ele. Arrumou ainda mais o corpo e os camareiros solenes continuaram a segurar o manto que não existia. Bom, em relação a essa história, né, que nós acabamos de ler, que vocês acabaram de ver do rei, que o rei está nu, um filósofo fez um comentário sobre ela. Ele disse que a sociedade ela é formada por bufões e sacerdotes. Né? Sacerdote é aquele que considera o conhecimento existente como verdade absoluta. Então, o sacerdote acredita naquilo que é colocado, aquilo é a verdade. Os bufões, eles não prestam atenção nas vestes do rei. Os bufões, eles falam, eles gritam, o rei está nu. Os bufões, eles não aceitam o que é imposto pela sociedade. Enquanto que os sacerdotes, eles aceitam o que foi colocado, o que foi dito, o que pregavam como verdade. E esse filósofo, ele disse, então, que a filosofia, né, ela é o bufão da sociedade. Na educação, o que os bufões deveriam fazer? Eles deveriam, né, dizer, o rei está nu, né? E os sacerdotes, eles têm que ser contestados pelos bufões, né? Vocês viram que na historinha o rei, os homens de confiança do rei, eles foram lá e eles disseram, não, mas eles que têm aqueles cargos, que são os sábios, que estão acompanhando o rei, se eles disseram que a roupa é magnífica e eles são sábios, então nós vamos ter que aceitar. Então é assim que acontece. E os bufões não aceitam isso. Os bufões, eles são aqueles que contestam esses sacerdotes, falam, não, o rei ele está nu. Tem um autor, Ivan Illich, que diz que a escola, na verdade, ela educa para o obsoleto. Ela não desenvolve a inteligência, ela castiga a imaginação criadora, essa imaginação criadora, independente do espírito, ela está baseada no medo.
Por quê? Porque faz com que os alunos, os estudantes, eles aceitam o que é considerado sacerdote, coloca como sendo verdade. Então, os alunos eles têm que aceitar ali, em sala de aula, quem seriam os sacerdotes? Os professores. E aí os alunos eles teriam que aceitar aquilo ali que é imposto, mesmo sem concordar. E o que a filosofia ela traz para nós, nesse caso, a filosofia da educação? Diga não, o rei está nu, eu estou vendo o rei nu, né? Você tem que ir além do que os seus órgãos sensoriais estão vendo. Os bufões, às vezes, eles acabam deixando também de ser filósofos. Quando que eles fazem isso? A partir do momento em que eles fixam em uma ideia, numa posição, e naquela posição, a partir daquela posição, ele não aceita a mudança, ele está se tornando um sacerdote. Então não é somente você questionar o que os sacerdotes dizem, mas sim você ter primeiro uma ação crítica e depois criativa. Você não tem simplesmente que negar, que não aceitar o que é imposto. Você tem que não aceitar, você tem que ser crítico, mas você tem também que ser criativo e aceitar mudanças que venham a contribuir para a educação. Não aceitar simplesmente como sendo imposta, porque alguém considerado o sacerdote impôs, mas aceitar a partir do momento que você fez uma reflexão filosófica em relação a isso e você chegou à sua conclusão de que aquilo sim é real e vai servir e vai ser importante para a educação. Então você tem que ser, o educador ele tem que ser os bufões da sociedade, aqueles que não aceitam, aqueles que não vão seguir o que os sacerdotes impõem, né? Essa historinha do rei, ela tenta mostrar isso, que enquanto você estiver de olhos vendados, acreditando somente no que os sacerdotes impõem, você não vai ver o que é real. E se você não vê o que é real, você não vai procurar as respostas, você não vai procurar a solução para o problema. Tá? Então fica aí essa questão para reflexão, né, dessa nossa aula de hoje. Quero que vocês façam anotações em relação a isso, para que a gente discuta novamente na nossa aula presencial o que é essa história, né, essa pequena historinha, o rei está nu, qual a relação dessa história, o rei está nu, com a filosofia? E qual a relação dessa história, o rei está nu, com a filosofia da educação? Né? Quem seriam os bufões? Quem seriam os sacerdotes na educação? Procurem fazer essas anotações, procurem trazer para nós na nossa próxima aula presencial, para que a gente debate novamente, para que a gente discuta essa questão.